Parece que o universo paralelo em que vive o Extremo Tribunal Federal ganhou uma nova temporada. E como toda boa série, o roteiro começou com uma simples troca de elenco, mas que mudou completamente o rumo da história. Luiz Fux, o topetudo da primeira turma, resolveu mudar de time e foi transferido para a segunda turma do Extremo Tribunal Federal. Decisão assinada por ninguém menos que Edson Fachin, o Yoda do ativismo jurídico, aquele que fala em parábolas, mas no fim sempre entrega o lado negro da força. E essa mudança, aparentemente burocrática, virou o plot twist mais aterrorizante desde que Darth Vader revelou ser o pai de Luke. Porque, de repente, todo o império midiático progressista sentiu um distúrbio na força. Fux poderia, pasmem, formar uma maioria favorável a Bolsonaro. O Supremo, que já parece um spin-off de Chaves, a série mexicana, misturado com Chávez, o ditador venezuelano, agora se transformou num verdadeiro Game of Thrones. Edson Fachin no trono principal, Xandão como uma Daenerys careca com seu dragão jurídico dominando a primeira turma e Gilmar Mendes sentado na segunda turma, tipo a Cersei com toga e crachá vitalício. Mas eis que surge o Fux, o cavaleiro errante, aquele que, cansado de ser figurante no feudo da censura, decide atravessar o mapa e ir para a segunda turma. Lá ele encontra os dois ministros nomeados por Bolsonaro, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Ou seja, um trio capaz de virar o jogo. Um trio parada dura, versão jurídica de Homem de Ferro, Thor e Capitão América nos Vingadores, que pode finalmente equilibrar um pouco o tabuleiro do Extremo Tribunal Federal. E claro, do outro lado, o vilão Gilmar e seu fiel escudeiro Toffoli, prontos para sabotar o enredo e dizer que tudo é pela democracia, mas acabam sempre perdendo por 3 votos a 2. E é aí que a série muda de gênero, sai do drama jurídico e vira comédia pastelão, porque bastou Fux dar o primeiro passo para fora da primeira turma que os militantes de redação por todo o Brasil entraram em pânico coletivo. Na fortaleza da imprensa militante, ou como eu gosto de chamar, a estrela da morte da Globo News, o clima é de luto e ranger de dentes. A assistente de palco do Lula e Mia Khalifa do jornalismo, Andréa Saci, aquela que só pula com a perna esquerda, apareceu no ar com a expressão de quem acabou de ver o tiranossauro do Jurassic Park comer metade dos jornalistas da emissora. Mas atenção, imagens de dor e sofrimento. O ministro Fux estava sem ambiente, sem clima na primeira turma, mas na segunda turma ele vai ser presidido pelo ministro Gilmar Mendes, com quem ele não tem uma boa relação, não tá bom. Semana passada, inclusive, a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, trouxe uma conversa de bastidor entre eles, o ministro Fux dizendo que sabia que ele estava falando pelas costas, ele e o ministro Gilmar, e o ministro Gilmar Mendes disse que não estava falando pelas costas, estava falando na frente dele mesmo. Assim, eles brigaram. Então, assim, eu até conversando com algumas fontes, por que ele sairia da primeira turma para a segunda turma para ser presidido pelo ministro Gilmar Mendes? Então, alguns cenários levantados por integrantes da corte que eu queria dividir com vocês. Primeiro, ficou sem clima, prefere sair, mesmo nessa situação tendo o ministro Gilmar Mendes lá, de tão insustentável que estava o ambiente na primeira, é um cenário. Segundo cenário, na visão de integrantes da corte, tá? O ministro Fux, Valdo, sai da primeira turma e passa a formar uma maioria para temas bolsonaristas na segunda turma. Por que isso é importante? Ainda também não é essa aí que eu estava falando. Por que isso é importante? Porque não é que o ministro Cássio, o ministro André Mendonça, eles têm um alinhamento automático para todos os casos, para todos os temas, mas para casos bolsonaristas, acredita-se que eles tenham um alinhamento mais natural. E o ministro Fux, pelas decisões que ele deu na primeira turma, na visão de colegas, ele estaria alinhado automaticamente em casos bolsonaristas, vou frisar isso, na segunda turma. Então, esse é o segundo cenário. Viraria 3-2, né? Só para lembrar exatamente que o placar ali na segunda turma ficaria 3-2, porque ministro André Mendonça, ministro Cássio, ministro Fux, se o ministro Fachin conceder aí esse pedido, aceitar, e aí tem o ministro Toffoli e o ministro Gilmar Mendes. Então, seria um placar de 3-2 para temas bolsonaristas na visão de integrantes da corte. E o terceiro motivo que me chamou a atenção, que essa apuração é mais complexa que a gente debatia aqui, que é a seguinte, conversando com fontes do Supremo, eles me disseram, tem também a possibilidade, porque
estavam me explicando assim, o ministro que sai da primeira para outra turma, de uma turma para outra, leva na bagagem, leva uma malinha com seus casos. Se ele quiser, ele pode levar tudo. Todos os casos. Que interessar ele, né? Que interessar. O Valdo já vai contar esse bastidor que é interessante. Aí, conversando com alguns ministros, alguns deles me disseram, tem aquele recurso do ex-presidente Bolsonaro contra uma decisão que o impede de disputar eleições por 8 anos. Então, é o recurso da inelegibilidade. Aí eu falei, mas ele pode levar esse recurso? Aí o que me explicaram, sim, se não começou a ser julgado na primeira turma, ele pode tentar levar esse recurso para a segunda turma. Aí, conversei com mais 2, 3 ministros que me disseram isso. Depois que eu publiquei essa informação, algumas fontes do Supremo me procuraram para dizer que, olha, técnicos aqui estão dizendo que ele não pode levar, porque já teria começado a ser julgado na primeira turma. Por quê? Aí eu vou ler para vocês aqui. O relator que foi sorteado foi o ministro Zanin, o primeiro sorteado. Só que o ministro Zanin, lá em 2024, ele se declarou impedido. Aí fizeram um novo sorteio e caiu com o ministro Fux. E aí, na visão dessas fontes que me procuraram, por isso, a primeira turma já seria preventa, ou seja, esse recurso teria que ser julgado na primeira turma. O ministro Fux, mesmo na segunda turma, teria que ir para a primeira turma julgar esse recurso. Algumas fontes estão me dizendo assim, mas isso não é mérito, não é entrar no mérito. E não é, né? E não é. Só de redistribuição só não é mérito, né? Quando você só pega o Cristiano Zanin, se declara impedido, porque já tinha sido advogado lá atrás em relação a esse processo, né, quando era advogado, foi só uma questão processual e não de mérito. Ainda não se julgou o mérito deste recurso. Né? Então, tem um grupo no Supremo que acha, não, olha, como já teve essa redistribuição, já começou a tramitar na primeira turma e, por isso, não pode sair da primeira turma. Seria, como a Andréa disse, seria preventa a primeira turma. Sim. Tem gente que diz que não, como não começou o mérito, ele pode carregar. E o ministro que sai de uma turma e vai para outra, ele pode levar os seus processos. É uma decisão dele, cabe a ele. Olha, eu quero levar, vou levar. O voto divergente de Fux pesou. Mano, pesou? Pesou pra quem, minha filha? Desde quando um juiz que discorda é um problema? O Xandão agora é o Papa? Infalível? Ele nunca erra? A situação do Fux ficou insustentável. É claro, é insustentável tentar conviver num grupo onde o crime é pensar diferente. O bunker esquerdopata não aceita divergência, só aplauso, censura e cartilha. Ali, um juiz que lê a Constituição é visto como herege e um ministro que muda de turma é tratado como desertor. Na cabeça da militância de redação, o Supremo é tipo um reality show. Quem sai do script é eliminado. Mas o Fux, diferente da média, resolveu fazer o impensável, seguir a lei. Algo que, convenhamos, hoje em dia parece um ato subversivo. E claro, os jornalistas já começaram a refazer os cálculos como se fossem os contadores de votos da Capital City em Jogos Vorazes. Porque a mudança de Fux pode permitir que ele julgue os recursos de Bolsonaro e dos outros condenados na trama do golpe imaginário. Aquela mesma ficção jurídica onde o herói virou vilão, o vilão virou ministro e a urna virou divindade. Fux acaba de criar uma turma de maioria bolsonarista no Supremo, para a gente simplificar, usar esse termo como um simplificador, né? Uma turma mais à direita, que pode concordar com pontos de vista da direita, especialmente em processos criminais. Não, o Fux agora ele coloca um outro equilíbrio. Então, é um movimento, de fato, muito importante, que não é uma questão só que reconfigura um pouquinho, não. Reconfigura muito do Supremo Tribunal Federal. Agora você vai ter duas turmas, uma de uma linha, outra de uma outra. O que existia eram duas turmas cujas maiorias pensavam ou tinham um pensamento mais ou menos consensual, igual, né? Agora vai ter, então, portanto, Fux aí liderando essa maioria, da pequena maioria, porque são 5, né? Mas de 3 votos na segunda turma, Megali. Uma turma consegue fazer, um passarinho não, mas uma turma consegue fazer um tremendo de um verão, né? Imagina o voto do Fux na segunda turma, o que diriam Cássio Nunes e André Mendonça do voto dele, né? Seria algo muito diferente do que aconteceu na primeira turma, que ele foi, enfim, ele ficou 12 horas, 14 horas falando, não sei exatamente quantas horas. 14. E no dia seguinte, os outros 4 ministros
tratoraram o voto dele, né? Colocaram várias, apontaram incongruências. O Alexandre de Moraes praticamente votou novamente em cima do voto dele, com a permissão da Carmen Lúcia. Quer dizer, a Carmen Lúcia fez muitos contrapontos. Então, isso, se fosse na segunda turma, seguramente teria protesto do Gilmar, teria o voto contra do Dias Toffoli, mas Bolsonaro estaria absolvido na composição atual da segunda turma se o caso dele fosse para lá. Então, para a gente ver a importância desse movimento que o Fux fez, não foi apenas um movimento do tipo, não quero mais ficar aqui, estou me sentindo meio zumbi aqui, estou me tratando mal aqui, estou sofrendo um bullying aqui, não. É algo juridicamente estratégico, né? E muito importante, Megali, mudou a configuração aí do Supremo todo. O Fux quer votar nos recursos e o desespero da militância é porque ele pode sim fazê-lo legalmente. O regimento interno do STF permite, ou seja, dessa vez não é golpe, é regra. E para quem vive de inventar narrativas, nada mais ameaçador do que a volta da legalidade. Com o Fux indo para a segunda turma, o equilíbrio muda completamente. Pela primeira vez em muito tempo, a ala que respeita a Constituição pode ser maioria. Fux, Mendonça e Nunes Marques, juntos, formam o que a esquerda chamaria de extrema legalidade. É tipo botar o Real Madrid para jogar contra o Ibis. Vai ganhar em 100% das situações. Enquanto isso, Gilmar e Toffoli olham o placar e percebem que podem perder o controle do script. Imagina o desespero no grupo de WhatsApp da Globo News. Gente, o Fux virou bolsonarista! Não, ele só tá lendo a Constituição. Pior ainda! Agora vem o detalhe que transformou o drama em suspense político internacional. Fux herdou o recurso da inelegibilidade de Bolsonaro. Isso mesmo, aquele processo que Zanin, o advogado de estimação do Lula, abandonou alegando impedimento. Convenientemente, claro. E aí vem a cereja do bolo. Esse recurso vai com o Fux para a segunda turma, onde Bolsonaro tem, teoricamente, maioria favorável. Ou seja, há uma chance real de revisão da inelegibilidade e de tornar Bolsonaro elegível novamente. Nesse ponto, é possível ouvir de dentro da redação da Globo um grito abafado. E a cereja sobre o Sunday do caos é a especulação que circula nos bastidores. Fux disse que combinou a mudança de turma com Barroso, lá atrás, quando ele ainda estava no Supremo Tribunal Federal. O mesmo Barroso que hoje está aposentado e, digamos, banido de Miami pelo Trump. E se, apenas e se, Barroso tiver feito isso de propósito para abrir caminho para Bolsonaro ser inocentado e de quebra limpar a própria barra com os Estados Unidos? Seria o multiverso da insanidade jurídica. O Barroso redimido voltando a visitar a Disney ao som de Let It Go. Mas o roteiro não para por aí. Fux, agora na segunda turma, também deve votar em processos remanescentes da Lava Jato. Sim, aquela série cancelada pela crítica, mas que ainda tem episódios inéditos escondidos no catálogo do STF. Entre eles, o recurso de Marcelo Odebrecht, o megazord da corrupção corporativa, tentando se livrar de mais uma ação. E a simples ideia de Fux participando desses julgamentos já está deixando certos figurões do PT com mais frio na espinha que o namorado da Anitta quando vai fazer exame de DST. Mas voltemos à teoria deliciosa. E se tudo isso fizer parte de um acordo secreto entre Barroso e os Estados Unidos para cumprir o desejo de Trump, reabilitar Bolsonaro e encerrar o ciclo de perseguição política no Brasil? Se for isso, prepare-se. Em alguns meses, o Barrosão pode estar de volta à Disney, tirando foto com o Mickey e postando no Threads. De volta à democracia mais mágica da Terra. Claro, há quem diga que é improvável, já que Barroso saiu votando pelo aborto, dando vaga a Lula e deixando o STF mais petista do que uma boca de fumo do PCC. Mas vai saber, o roteiro brasileiro sempre tem reviravoltas. E se a Globo está com medo, é sinal de que vem coisa boa por aí. No fim das contas, o que assusta mesmo não é o Fux deixar de turma, é o simples fato de alguém dentro do Supremo ainda acreditar no Estado de Direito. Num tribunal onde a regra é a exceção, a legalidade virou rebeldia. E a reação dos jornalistas militantes é prova disso.
Eles não temem o autoritarismo, temem a possibilidade de justiça. E justiça, brasilinas e brasileiros, é o pesadelo de quem vive de narrativa. Então preparem-se, porque se essa movimentação do Fux realmente abrir caminho para reabilitar Bolsonaro, o que temos nas próximas semanas não será jornalismo. Será um Walking Dead de redações histéricas, com jornalistas cambaleando entre a negação e o desespero. E nesse apocalipse, quem diria? O vilão Fux pode acabar virando o mocinho que salvou a Constituição. Fux saiu da caverna dos togados terroristas igual Tony Stark, forjado sob pressão, movido à Constituição e pronto para voar, deixando para trás aquele grupo que odeia o Ocidente, a liberdade e principalmente quem lê o artigo 5º. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.